no caso, no horário que eu tô gravando, mas aí depende, né, de quando você estiver vendo aí. A gente vai fazer um pouco hoje uma reflexão sobre a geografia física, mas focando nos aspectos do Brasil. Se vocês forem ver a programação do curso, né, como foi definido pela equipe da organização do projeto, vocês vão ver que está separado, no caso do Brasil aí, por características físicas, ou seja, hidrografia, relevo e etc. Mas eu decidi, eu acho que é uma forma, né, de facilitar o entendimento, pegar todas as características e juntá-las, né, nas divisões políticas do Brasil. Obviamente que eu não vou me aprofundar em questões políticas, né, em questões de Estado, porque provavelmente vocês já tiveram ou vão ter uma aula sobre isso, mas eu vou pegar as divisões políticas das regionais que a gente já conhece, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste, não sei se eu já falei isso, mas usar essas divisões políticas e aplicar esses aspectos naturais tão importantes em uma das divisões. Aí eu acho que vai ficar mais fácil para o entendimento. Então, vamos começar, né? O que eu chamei no meu título singelo de regionalização física do Brasil. Então, para resumir um pouco esse grande PowerPoint, a gente vai falar dos aspectos físicos do Brasil. Eu vou fazer, primeiramente, um resumo das formas de relevo e depois já vou juntar com a região norte uma aula, seria a parte 1, né, dessa aula. Depois eu vou falar da região centro-oeste e sudeste em outra parte. E depois da região nordeste e sul em outra parte, para que as aulas não fiquem assim tão grandes. Então vamos começar um pouco agora das formas de relevo do Brasil, que foram definidas, né? Principalmente na cartografia de Jurandir Rossi, né, que foi um importante geógrafo brasileiro paulista, que fez a redefinição do mapa geográfico brasileiro. Isso é um pouco mais de curiosidade, eles não costumam cobrar mais essas divisões. Obviamente, as formas de relevo sim, mas não o mapa, né, de Jurandir Rossi no Enem. Mas a questão que vocês têm que entender é que ele foi um cara que redefiniu, né, a geografia no Brasil, né, nesse sentido de relevo. Ele refez o mapa de relevo do Brasil. E na época, inclusive, que ele lançou a obra dele, saíram nos jornais uns dias depois falando: nossa, acabou-se, né, o Planalto Central. O Planalto Central desapareceu. Nesse sentido, que o Planalto Central, que era uma forma importante, né, de se definir o relevo ali da região onde fica Brasília, o centro do poder, foi redefinido, né, por Jurandir Rossi e desapareceu nesse novo mapa. Mas isso é curiosidade. A gente vai falar agora das três principais e basicamente únicas formas de relevo do Brasil que se chamam, né, Planalto, Depressão e Planície. Como vocês podem ver, o que a gente chama aí de nessa imagem bastante legal que eu peguei seria o Planalto, que geralmente é compreendido principalmente nas imagens de vestibular, numa altitude um pouco superior às outras, ou seja, numa altitude superior a 2 e a 3, e também um pouco mais plano, né? A gente consegue ver aí que apesar de ser um ambiente propício de erosão, e eu vou explicar isso um pouco depois, não é relevo tão acidentado quanto depressão. A depressão é caracterizada por um relevo acidentado, mas também, né, em um processo de erosão, geralmente em imagem vestibular ela é caracterizada como um meio caminho entre 1 e o 3, e o 3 a gente chama de planície, que é caracterizado por sua vez por um processo de sedimentação. A gente vai falar um pouco disso agora, né? O Planalto, a gente vê aí na imagem, ele é bastante confundido com a depressão, mas na imagem anterior eu acredito que tenha ficado claro, né? No Planalto a gente tem um formato irregular, então ele não costuma ter uma estrutura necessariamente aplanada, né, em que a gente consegue ver uma forma linear, e sim uma forma irregular. Ela é caracterizada por erosão, ou seja, pelo processo erosivo, em que o seu relevo é constantemente desgastado por processos erosivos, que talvez, provavelmente, né, em geografia física vocês devem ter visto, como vento, como ação fluvial e etc. Então, o relevo ele é bastante e constantemente erodido por esses processos, mas ele também é composto por uma estrutura cristalina, que vocês viram também na geografia física, que é aquela estrutura bem antiga, né, caracterizado por alguns tipos de rocha específico e bastante antigos.
bastante antigos, mas também por uma estrutura sedimentar antiga, ou seja, ela é composta por dois tipos de estrutura, uma cristalina e uma sedimentar, mas lembrando que é uma sedimentar antiga, ou seja, o processo de sedimentação, que é característico das planícies, ocorreu nessas regiões há muito tempo atrás, e por isso que é caracterizado como antiga. Já a depressão, a gente tem as mesmas características do planalto, o formato irregular, o processo de erosão como principal e a estrutura cristalina ou sedimentar antiga também. Mas a gente tem que caracterizar, eu acredito que vocês podem ver no anexo aí que eu deixei desse PowerPoint, o relevo bastante acidentado, né, da depressão. Como vocês podem ver no slide anterior, o relevo bastante acidentado da depressão é o que o caracteriza como depressão, diferentemente do planalto. O planalto tem uma tendência, né, no seu alto aí, a ser um pouco mais plano, apesar do seu formato irregular, mas a depressão, elas se caracterizam bastante por seu relevo extremamente irregular, por causa da ação da erosão, que é bastante mais radical nessas regiões do que o planalto, ou acontece há mais tempo, e por isso a depressão ela é realmente mais. Agora falando da planície, a planície ela é caracterizada por sedimentação e processos de sedimentação, como também vocês já viram, ocorrem, por exemplo, em regiões de baixa altitude ou próximo ao leito do rio, né? Não necessariamente ao leito, mas próximo aos rios. Isso quer dizer que o rio ele tende, né, nesse caso aí da imagem, a levar sedimentos, como você pode ver aí no meio desse rio, a sedimentos para certas regiões, né? Regiões geralmente de baixa altitude. Então, ele tende a levar esses sedimentos para regiões mais baixas e fazer um acúmulo de sedimentos nessas regiões, fazendo com que se acumulem sedimentos ali em um processo de sedimentação. Então, a estrutura sedimentar é recente, diferentemente das outras, a estrutura sedimentar está ocorrendo, né? Nesse caso, neste momento, por isso que a gente chama de. Agora a gente vai falar um pouco da região norte, e o que eu vou falar aqui de relevo, lembrando, é de acordo com as formas definidas por Jurandir Rossi. É importante falar que eu separei todas as minhas regiões, as nossas, né, regiões, mas nesse slide, em aspectos gerais, e a região norte ela é a mais complexa de todos, é a mais extensa, mas eu garanto que as outras regiões ficam mais fáceis, né, e um pouco mais simples de serem explicadas. Agora, os aspectos gerais, a gente tem que falar que na região norte, geral, né, a região norte como um todo, tem um solo profundo e pouco fértil. A gente olha ali, por exemplo, na região amazônica, né, naquela grande floresta, e a gente se pergunta, uai, como que a gente vai ter um solo pouco fértil numa floresta tão biodiversa como a floresta amazônica? E a gente lembra que o solo da floresta amazônica ele é infértil ou pouco fértil, mas o que o faz, né, ser tão diverso e sustentar uma flora tão abundante é justamente a própria floresta, né? Aqueles processos de acúmulo de sedimentos provindos da floresta fazem com que esse processo do estilo de adubação orgânica que acontece ali faça com que o solo se torne, na verdade, fértil. Quando a gente fala de clima, eu vou mostrar um pouco no climograma um pouco mais para frente, é um clima equatorial. O clima equatorial ele é caracterizado por temperaturas constantes e, dependendo da região, a pluviosidade um pouco inconstante, mas ela é bastante abundante, principalmente ali na região amazônica, na grande parte da região norte, ela é bastante constante. Independente se em algum momento ela faz a região um pouco mais seca ou um pouco mais úmida, é importante destacar que no clima equatorial típico, o regime de pluviosidade é bastante abundante. Em Roraima, a gente pode falar que o estado tem um período seco um pouco mais extenso, que faz um tipo diferente de clima equatorial. Isso faz também que Roraima seja uma região, um estado propício para a pecuária, principalmente por causa das suas formas de vegetação, que, claro, advém do seu clima, que eu vou falar um pouco depois. E falando agora da vegetação, a floresta equatorial é presente, né? A gente tem a floresta amazônica ali, em sua maior parte da região norte, isso por causa do seu clima equatorial. Então, é uma floresta que é caracterizada por
ter folhas sempre verdes, que não caem, e também por um regime, por uma característica bastante biodiversa, né? A gente tem grande parte da biodiversidade de um país concentrado em florestas equatoriais, seja, né, diversidade de flora ou de fauna, de flora ou de fauna. Em Roraima a gente tem algumas manchas de cerrado. Cerrado, a gente lembra, e eu vou citar isso mais no Sudeste, que é uma região de vegetação um pouco mais dispersa, um pouco caracterizada, né, por sua vegetação baixa, em que as suas árvores, né, têm troncos retorcidos e raízes bastante profundas, né, porque há um período de seca. E essas árvores, essas raízes, elas têm que se adaptar a esse período de seca. Por isso as raízes mais profundas são adaptadas, né, para extrair água de solos mais profundos. Isso é importante destacar, mas eu vou mostrar na região sudeste as imagens e vocês vão conseguir imaginar, né, o que é um cerrado, porque isso é importante no Enem. Floresta equatorial, vou mostrar um pouco mais na frente, na região norte mesmo, mas acredito que vocês já tenham essa imagem na cabeça do que é uma floresta equatorial, do que é a floresta amazônica, né? Árvores bastante densas, né, uma vegetação bastante densa, bastante alta e sempre verde. Agora, para a gente falar um pouco da hidrografia, a gente tem que falar dos rios perenes, que são rios como o rio Amazonas, que não desaparecem, né? Mesmo não há períodos de seca nesse caso, mas eles nunca, né, deixam de circular em nenhuma das regiões, e por isso que eles são chamados de rios perenes. A gente tem um regime pluvial equatorial, que eu vou falar disso um pouco mais para frente, quando eu mostrar o climograma, mas como eu destaquei anteriormente, é um regime pluvial bastante denso, né, bastante abundante, ou seja, chove bastante. E um potencial hidrelétrico subaproveitado. Por quê? É importante destacar que rios não necessariamente têm um potencial hidrelétrico, ou seja, de produzir energia elétrica. Por quê? Porque um rio, para produzir energia elétrica, ele tem que ser substancialmente um rio de planalto. Um rio de planalto que é um rio que tem quedas d'água, porque é a queda d'água que favorece a produção de energia. Então, por exemplo, o rio Amazonas, em sua grande parte da sua extensão, ou na verdade em toda a sua extensão, não é um rio bom para a produção hidrelétrica. Justamente porque não tem quedas d'água. Mas, por sua vez, um rio, que é como o rio de Amazonas, chamado de planície, ou seja, ele é mais plano e desce pouco, não tem poucas quedas d'água, ele é bom para a navegação. Afinal, um navio que for um barco, ele não consegue transpor sem uma grande quantidade de tecnologia quedas d'água, né? E por isso que, apesar desse potencial que não existe, né, no Rio Amazonas, ele é bom para a navegação. Mas existem, como o Rio Madeira, que é um subafluente do Amazonas, existe um potencial hidrelétrico ali. A questão é que a questão ambiental que envolve, né, produzir energia na região amazônica, ela é bastante complicada, bastante, né, de uma discussão bastante extensa, e por isso ele tem um potencial hidrelétrico subaproveitado, até porque existem regiões do Brasil que são melhores e mais fáceis, né, de se construir uma grande estrutura hidrelétrica e também mais, né, amigáveis com o meio ambiente, porque uma inundação proveniente de uma construção hidrelétrica, ela causa muitos efeitos, né, ali na biodiversidade da região. Para falar um pouco da ocupação, a gente tem que lembrar que é uma região pouco povoada, porque é de difícil acesso, né? Além disso, tem uma grande população indígena, principalmente ali em Roraima e no que a gente chama de cabeça do cachorro, que vocês podem ver no mapa do Brasil, parece uma cabeça de cachorro também. Em Roraima a gente tem uma população indígena bastante extensa, na fronteira também com a Venezuela, o que às vezes causa conflitos e etc., muitas vezes até diplomáticos, e é uma grande questão hoje com os fechamentos de fronteira com a Venezuela, ou aqueles projetos, né, de produção de energia em Roraima, porque lembrando que Roraima é o único estado do Brasil que não está interligado, né, ao sistema elétrico nacional, justamente por causa desse difícil acesso, né, da infraestrutura, e Roraima depende da produção de energia produzida na Venezuela.
Além disso, a gente tem bastante conflitos na região norte entre grileiros, garimpeiros, fazendeiros e políticos, porque é uma região onde a grilagem, né, ou seja, a invasão de terras para os próprios interesses, é bastante comum. Então, a grilagem é bastante preocupante, justamente por causa desse processo de invasão de terras muitas vezes públicas ou de terras protegidas por lei, como terras indígenas ou de quilombolas, e o que for, garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, acabam ocupando essas regiões para a produção do material que for e, né, conflitando com o interesse público. E ali embaixo a gente tem a pecuária extensiva, né, concentrada em Roraima, como eu falei, por causa do pasto, né, que ele é bastante típico ali do cerrado, porque é uma vegetação realmente baixa, né, e uma agricultura de arroz, né, que ocupa também essas áreas de cerrado por causa do clima propício para a rizicultura. Agora, né, pro relevo da região norte, de uma forma um pouco mais específica, ele é dividido basicamente entre dois tipos de relevo bastante importantes. Eu vou começar pelo primeiro, que é a planície amazônica, né? E a planície amazônica é importante destacar, ela corresponde àquela área que envolve, né, o Rio Amazonas. Ela tem apenas alguns quilômetros de extensão, porque realmente é a parte que rodeia ali o Rio Amazonas. A sua estrutura geológica ela é sedimentar, quaternária, de acordo com aquele linha do tempo que talvez vocês tenham recebido e sido mostrados, né, na geografia física mais básica. De características, a gente tem um relevo bastante baixo, né, ou seja, bastante baixo ali na região do rio, e de sedimentação, justamente por causa desse relevo baixo, mas também do rio e do seu processo, né, de depósito de sedimentação. A gente tem um solo, de várzea. O que é um solo de várzea? É um solo que é concentrado em áreas planas, que também é caracterizado por uma sedimentação recente e de pouca largura, né? O solo de várzea ele sempre rodeia rios, isso é importante destacar. Nesse caso ele é fértil. Por que ele é fértil? Porque ele envolve, né, esse rio Amazonas que traz consigo sedimentos, e esses sedimentos, num processo de adubação, faz com que o solo fique fértil. O clima é equatorial, como eu já expliquei, e eu quero que vocês vejam aqui nesse climograma. O que é um climograma? O climograma ele estabelece o regime de chuvas e de temperaturas em um gráfico. Ele é bastante importante, que ele cai bastante na prova. Nesse caso, a gente pode ver nesta linha vermelha que ela é bastante constante, né? E a gente pode falar ali que essa linha vermelha ela se refere à temperatura. E por que ela se refere à temperatura? Geralmente isso, né, é escrito lá no gráfico, mas dá para ver que a temperatura ela é bastante constante e ela envolve ali, né, os 20 graus ali, né? Mas a gente pode também ver que, apesar dessa temperatura constante, o regime pluvial não é tão constante assim. E ele chega, né, nos meses de março, abril e maio aos 250 milímetros, né? Então a gente pode ver que esses meses específicos são um pouco mais chuvosos, mas mesmo assim os outros meses em que a gente tem ali 50, 100 milímetros, 150 milímetros também é bastante razoável, né? 150 milímetros é um regime de chuva que pode ser considerado abundante, né, e razoável, principalmente ao longo do ano, mas 250 milímetros é realmente o ápice ali nos meses de maio, abril, março, abril e maio. A gente também tem uma vegetação considerada como mata de igapó, que é aquela mata que envolve o rio também, está sempre alagada, ou o que a gente chama, que também é importante relembrar, que é a mata de várzea, né? A mata de várzea que ela é alagada somente nas cheias do rio. E essa é a diferença entre os dois tipos de vegetação da planície. A gente tem também, na planície amazônica, dois grandes rios, né? Que é o Rio Amazonas, que é um rio de planície, que a gente chama da maior estrada natural de interiorização do Brasil, ou seja, literalmente uma estrada, porque ali é um rio, né, adequado para navegação. E ele é basicamente usado para interiorizar o Brasil, ou seja, como o Rio Amazonas percorre, né, esse interior de difícil acesso, ele é um rio bastante importante
para a circulação, seja de mercadorias ou pessoas, ao interior do interior, né, do Brasil. E ele tem o Rio Madeira. O Rio Madeira, ele também é uma hidrovia importante, né, em grande parte dele para o escoamento de soja, e ele é um afluente do Rio Amazonas. Dito isso, a gente pode falar um pouco da ocupação da planície amazônica. Eu estou falando aqui que ela é uma região mais ocupada porque dentre as outras regiões da região norte, né, dentre das outras divisões da região norte, a planície amazônica é a região mais ocupada por alguns aspectos, né? O primeiro é a ocupação da borracha, aquela região ali, ou concentrada no Acre, ou em outras cidades da região norte, ou em outras regionais da região norte. Ela foi caracterizada no século XIX por uma grande corrida, né, pela extração de borracha, que ela é retirada de um tipo de árvore específico, e por isso também colaborou para a ocupação dessa região. Mas também é preciso lembrar que a entrada ela é facilitada por um rio, que é uma estrada natural, né, um rio navegável. A gente tem também a agricultura familiar e ribeirinha, né, a gente tem uma população ribeirinha, ou seja, uma população que depende do rio para suas atividades bastante extensa. E a gente precisa lembrar também que parte, né, da ocupação que a gente tem hoje, ela envolve a Zona Franca de Manaus, que é uma zona franca. O que é uma zona franca? Né? É uma zona para a produção industrial, e ali as empresas que se instalarem precisam pagar menos impostos, são subsidiadas. Então, a criação da Zona Franca de Manaus pela SUFRAMA, né, que é a Superintendência da Zona Franca, em 1967, ou seja, durante a ditadura militar, foi bastante importante naquele projeto, né, da ditadura militar de interiorização do Brasil. A gente fala um pouco agora de um outro tipo de relevo importante da região norte, que é a Depressão Sul-Amazônica. Na Depressão Sul-Amazônica, a gente tem uma estrutura geológica que em seu leste é caracterizado por uma estrutura cristalina, ou seja, de planaltos, e no oeste a gente tem uma estrutura sedimentar que é caracterizada por sua depressão, né, ocidental. A gente tem ali em características do relevo regiões aplanadas por um processo de erosão muito mais extenso, e diferentemente da planície, né, a gente tem aqui uma depressão bastante erodida. Os seus solos são minerais e homogêneos, como eu disse, pouco férteis porque eles são duros, né, e o avermelhado desse tipo de solo é bastante característico. Um clima equatorial, como eu já descrevi em outro climograma, mas tropical em Tocantins. E eu peguei, né, aqui o climograma de Palmas, que é a capital do Tocantins, e a gente pode ver que apesar da temperatura bastante, né, constante, a gente ali por volta, né, dos 25, 26 graus, a gente tem um regime de chuvas bastante, né, diferenciado. Nos meses janeiro, fevereiro e março, né, a gente tem um regime, juntamente com novembro e dezembro, bastante denso de chuvas, mas no meio do ano, que a gente caracteriza ali como junho, julho, agosto, mas também maio, né, e ali setembro, um regime pluvial bastante prejudicado, né, uma caracterização bastante seca das chuvas, e por isso é importante destacar a diferença de um clima tropical, que é caracterizado por ser seco no verão, seco no inverno e bastante úmido no verão, como vocês podem ver pelos meses aí, em Tocantins, né? E eu peguei esse climograma de sua capital, Palmas. A gente precisa falar também da hidrografia da Depressão Sul-Amazônica. A gente tem a Bacia Amazônica também, que é a bacia, né, do Rio Amazonas, como também na planície sul-amazônica, a Depressão Sul-Amazônica também compreende a Bacia Amazônica, que agora eu vou explicar um pouco mais. Ela é a maior bacia do mundo e é um rio de planície navegável, né? A gente fala Estrada Manaus-Atlântico, que leva, né, a capital do Amazonas
até o Oceano Atlântico, e ele tem bastantes afluentes, né? O Rio Amazonas tem muitos afluentes que vão do norte ao sul, e um deles, bastante importante, é o Rio Madeira. A gente precisa falar da pororoca, né? A pororoca também é um fenômeno bastante importante, e ele é caracterizado pelo encontro dos rios que formam o Rio Amazonas, que é o Rio Negro e o Rio Solimões. Nesse encontro, não coloquei uma imagem aqui, infelizmente, mas vocês podem pesquisar pororoca no Google, vocês vão ver que dá pra ver, né, as cores diferentes, porque são rios, né, de composições diferentes que se encontram. O Negro realmente mais escuro, o Solimões um pouco mais barrento. Quando eles se encontram, dá pra ver aquelas duas cores bastante importantes ali. E esse encontro, ele é bastante violento. E nesse encontro bastante violento, forma-se inclusive um barulho bastante característico, né, da pororoca, mas também em algumas regiões ali do encontro, inclusive ondas, né, muita gente surfa na pororoca. Vocês podem ver que é um fenômeno bastante importante ali para a região norte. A gente tem um baixo potencial hidrelétrico, mas a gente tem duas hidrelétricas bastante importantes, a Santo Antônio no Rio Madeira, mas também o Belo Monte no Xingu. E por que eu falo do Belo Monte? Porque Belo Monte ela é a maior usina totalmente brasileira, né? Ela começou a entrar em operação em 2014, mas ela foi bastante polêmica, né? Bastante polêmica ali no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, por causa do seu impacto não só ambiental, porque o impacto ali na região norte, como eu disse, é bastante extenso em qualquer hidrelétrica ali construída, mas também impacto social, né? A gente pode lembrar dos indígenas que ocupavam aquela região, que foram expulsos para a construção de Belo Monte, mas também Altamira, né? Que é a cidade mais próxima ali da usina de Belo Monte e que sofreu um crescimento populacional desenfreado e não obteve a construção de infraestrutura, né, que foi prometida pela construtora de Belo Monte, e por isso enfrenta hoje problemas de falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação e uma violência pouco vista, né, na região norte. Então isso é bastante importante destacar. Mas a gente tem também a bacia, né, Tocantins-Araguaia, que ela é caracterizada por sua navegabilidade no Rio Araguaia. Então a gente usa, né, o Rio Araguaia para a construção de soja, para o transporte de soja, e também a gente tem a usina, né, hidrelétrica de Tucuruí, ali no Tocantins, para alimentar o projeto Carajás, que é um projeto de mineração, o maior projeto de mineração, um dos maiores projetos de mineração do mundo, e que também eu vou falar um pouco mais tarde. Agora, para falar um pouco dos projetos de mineração na planície amazônica, a gente tem o Carajás, como eu falei, que é o maior projeto de extração de ferro, né, visto, que é ali no sudoeste do Pará, e a gente tem também, além do ferro, a extração de ouro, do que a gente chama de Serra Pelada. A gente, como lembra, tem uma usina ali hidrelétrica na bacia Tocantins-Araguaia, para abastecer por meio, né, da Companhia Eletronorte, que é uma estatal de energia, esse projeto Carajás. A gente tem também a Ferrovia Carajás. Vocês podem ver aqui no mapa que eu destaquei onde fica o projeto né, o projeto Carajás. E a gente pode ver aqui também o estado do Maranhão. E por que é importante? Porque essa Ferrovia Carajás, que é da Vale, liga esse projeto Carajás, né, por meio de uma ferrovia, ou seja, por meio de trens para escoar a produção até o porto de Itaqui, que fica no Maranhão, para o escoamento e exportação por meio do Oceano Atlântico. A gente tem também outros projetos não tão importantes, como a Serra do Navio, né, que fica no Amapá, para a extração de manganês, e a existência recente, né, a descoberta recente de petróleo no sul do estado de Amazonas. Acredito que a gente tenha acabado a região norte. E essa aula fica por aqui. Na próxima parte a gente vai falar um pouco da região centro-oeste e também de outras regiões, acredito que da sudeste, e na parte 3 da região sul e da região nordeste. Então até lá!